Nós temos o pessoal lá do Rotary também, que tá mandando um abraço para você, parabéns, Paulo. E aqui, ó, falando, Vinícius Moraes, ainda lembrado nas literaturas da escola, né? Que é uma verdade também, né? Vinícius Moraes, uma grande referência nossa, né? Na literatura. Sim. E fazendo uma pergunta. O livro digital, o mundo digital vai substituir o livro? Quem perguntou? Né? O pessoal do Rotary também. Então, ó, vamos lá. Jamais. Never. Nunca. Jamais será substituído. Jamais os livros serão substituídos por qualquer coisa digital. Olha, a gente disse aqui no começo, 23 anos atrás eu ouvi uma pessoa dizendo para mim que o livro ia acabar. Não acaba. Constantemente eu escuto as pessoas dizendo que, porque a leitura do livro e tal... Eu trabalho em uma livraria. Então, aí já, né, você fala mais. A biblioteca, as bibliotecas estão sempre cheias. As pessoas continuam pegando livro em biblioteca. Então, mas eu vou te fazer uma provocação, então. A gente estava conversando aqui antes de começar o nosso bate-papo, né? Que os livros didáticos, eles estão começando a perder um pouco do seu objetivo. Uhum. Por uma série de questões. Primeiro, pela velocidade com que o conhecimento é transmitido. Né? Hoje você pode fazer um curso online aqui no seu celular. Você pode pegar... Sim. Até sobre literatura. Você pode fazer você pode estar lá no interior do Pará, você, tendo uma internet, você consegue fazer um curso e ter acesso a conhecimento, seja na matemática, no português, na literatura, em qualquer área. Falo isso por experiência própria, né? Tenho 2 filhos e todo início de ano é aquela mesma batalha. Vamos comprar livro didático. Então você compra aquele batalhão de livros, né? Que depois da correção ortográfica que nós tivemos na nossa língua, jogou uma série de livros no lixo, né? O que é um absurdo, e você investe alto num livro didático que muitas vezes não tem uma revisão adequada. A gente encontra, inclusive, erros, né? Isso é fato, seja em escola pública, escola particular, ou em várias editoras. E a gente percebe um comércio, né? Extremamente ligado. E já é um modelo que a gente estava discutindo aqui também, que o próprio aluno, nem o professor, se sentem confortável. Você entra na sala de aula, como você mesmo disse, quem é que gosta da aula aqui? Ninguém gosta. Porque o modelo de ensino me parece ultrapassado, né? E o livro didático, ele tem. Tanto um pouco disso, que você hoje entra numa livraria, qualquer livraria, você já não tem mais aquelas sessões que tinham antigamente de livros técnicos. Livro de engenharia, livro de medicina, livro de informática. Você não tem mais. Essa literatura migrou totalmente para o universo digital. O que você pensa a respeito disso? Então, vamos lá. Eu vou falar especificamente da minha experiência. Eu dei aula, né? E quando eu dava aula em 2000, lá no século passado, né? Já era século XXI, ainda era século... Não, século XXI foi o quê? 2000? 2001, 2002? Como é que é? 2001. 2001. Então, em 2000 ainda era século XX, eu dava aula. E eu dava aula de história. E eu não usava livro didático. Eu já achava uma coisa ultrapassada. Por quê? Vou explicar. É polêmico. Mas é um pensamento meu, né? Eu reconheço que o livro didático tem lá a sua importância para, né, quem está em sala de aula, para ter uma referência em que vai ensinar e tudo, mas, vamos lá, eu dava aula de história. Então, você pega o livro didático, o que você vai ter no livro didático ali, você tem que cumprir um cronograma. Quando você dá aula, você tem um cronograma, você tem uma ementa ali, você tem tudo que você tem que cumprir. Você tem que cumprir determinadas coisas, tem as matérias específicas para cada ano. E o livro didático, ele reduz um pouco o que você vai trabalhar. Então, mas como é que você trabalhava? Eu falei, bom, eu fazia primeiro que eu não usava quadro. Eu já não usava quadro. Eu não usava, não passava nada no quadro. Eu acho também que é uma outra coisa que... Eu acho que para uma aula de matemática, de física, de química, vá lá. Mas uma aula de história, uma aula de, talvez, de filosofia, eu não sei se o quadro é necessário. Definitivamente eu não sei. Né? Para mim não é. Porque eu penso assim, você está numa aula que ela é teórica. Você vai ter que estudar textos para conhecer aquilo ali
e ter uma formação o mínimo possível crítica. Mas não sou eu, professor, que vou fazer meu aluno ter uma formação crítica. Eu acredito que, enquanto professor, eu preciso dar condições, apresentar uma variedade textual para que ele forme a sua capacidade crítica. Então, o que eu fazia com os meus quando eu dava aula? Eu levava, vamos lá, então vamos trabalhar a Revolução Industrial. Ok, então vamos pensar o que tem sobre a Revolução Industrial, de textos, que fala X, fala Y, fala Z, vamos levar. Tá. Gente, vamos ler. Ah, mas não dá tempo. Vamos ler, vamos fazer aqui, ó. Separa em grupos, cada grupo vai ler, depois vai apresentar aqui, vamos debater o que cada grupo compreendeu, vamos ver qual que é, qual que não é, e vamos tentar entender o que foi a Revolução Industrial. O livro didático ele vai te dar exatamente o que você vai fazer. Então, eu acho que o livro didático hoje, com essas novas tecnologias, né, do YouTube, enfim, das plataformas digitais, enfim, das aulas online. Eu não sei até que ponto um livro didático ele contribui, né, para que o aluno aprenda algo. Hoje, né, assim, você vê jovens aí que vão para a escola e estão extremamente enfadonho para eles ir para a escola. Tem que ficar sentado durante tanto tempão, carteira uma atrás da outra, professor, a cada 50 minutos bate um sinal, modelo fábrica, né? Que é esse modelo até hoje, né? De fábrica, de bate sinal, uniforme, você tem hora para entrar, hora para sair, hora do intervalo, o que você pode, o que você não pode, pode isso, pode aquilo, não pode aquilo outro. Aí beleza, o menino sai do ensino médio, cara, ele vai para a universidade, é um outro universo. Eu vou te dar um exemplo. Ele fica enlouquecido, porque chega lá, o professor não te pergunta. Ele não tá nem aí se você vai ou não vai, né? Se você estudou ou não é problema seu. Se você fez ou não. Aí você fala, tá, então ok. Essa escola que diz que está preparando para a vida, para a universidade, está preparando para quê, afinal de contas? Porque se o aluno chega, sai, entra numa faculdade, universidade e é completamente diferente do que ele viu, ninguém ali vai reprimir ele. Ele não tem uniforme mais. Ele pode sair da sala e fumar, ele pode sair da sala beber água, ele pode sair da sala e não assistir a aula, que não vão chamar o pai dele na escola. Então, que modelo é esse? Né? Eu sempre me questiono, que modelo é esse? Eu vou te dar um exemplo que aconteceu com a gente, aconteceu comigo, né, com minha esposa e com os nossos filhos. Eles estavam fazendo aula de inglês num cursinho tradicional, que obviamente eu não vou citar o nome, porque, né, não seria adequado. E não gostavam. Não gostavam do modelo tradicional e iam sempre para aula de cara fechada, né? Meio aquela imposição. Você vai ter que aprender inglês, vai lá, é aquela coisa maçante, né? Da mesma forma que vão para aula formal. Do mesmo, tudo bem. E aí, ó, seu áudio tá aberto. É só para ver que tem. Beleza. E aí, nós tivemos uma sugestão de uma escola, tá? Até vou mandar um abraço pro Marcelo Tomé, lá da Rocket English, que é muito bacana. Fizemos uma reunião com ele. Qual que é o livro didático que você usa? Não adotamos nenhum livro aqui. Mas qual que é a sua metodologia de ensino? Não, é completamente fora do padrão. Tá? Em pouquíssimo tempo, estavam os dois falando inglês. Falando inglês. Ele foi diretamente. E um detalhe. Meus filhos não perdem aula de inglês por nada. Pode cair o mundo, eles têm que ir para aula de inglês. E partem deles. Ou seja, o pessoal lá dessa escola, da Rocket English, do Marcelo, conseguiu transformar aquilo que era algo maçante em uma experiência extremamente proveitosa e eficiente. Né? Você acha, pela sua experiência, que a escola tradicional precisa migrar para um modelo novo, um modelo diferente? Né? Uma coisa que me chamou a atenção desse novo ambiente de trabalho, esse novo ambiente de ensino, poucos estudantes. Como que o diálogo entre poucos se torna mais intenso, mais efetivo e a transmissão passa. Você acha que está na hora de puxar o freio de mão do ensino e falar, vamos mudar, porque desse jeito não tem mais caminho? Eu acredito assim. E aí eu quero aqui dizer que, ainda que eu tenha falado aqui, né, quanto é enfadonho para alguns não descer para a escola,
eu sou um defensor da educação, da escola pública, né? Faço parte de campanhas aí em relação à educação pública. Isso é inegável. Isso é mas, inegável, né? O que eu penso, Marcos, Que as pessoas não confundam aqui o fato de mudar um processo com não ir à escola. Exatamente. Isso é fora de cogitação. O que eu penso é que a escola, o modelo dela, o modelo que nós temos de escola hoje é um modelo ultrapassado. Esse modelo em que a sala de aula continua da mesma forma, essa coisa de achar que ainda se ensina, tem que se ensinar da mesma forma. Eu acredito assim, por exemplo, vamos lá, estou dando aula. Eu vou dar um exemplo de quando eu dava aula lá em 2000. Certa vez eu fui dar aula sobre história, eu estava dando aula de história falando sobre a Europa. E aí ia falar sobre museu. Aí uma aluna virou para mim e falou assim: eu morei na Europa 5 anos. Nossa, que bacana. Aí, quando terminou, eu falei com ela assim: aqui, você tem fotos? Você gostaria de compartilhar a sua experiência quando você esteve num lugar presenciando, vivenciando ali uma história? Você estava dentro da história, no sentido de ir a lugar onde a gente vai estudar. Aqui você tem fotos, você pode vivenciar? Posso. Olha, aí na aula seguinte, essa menina levou uma caixa de fotos. Ela levou filmagens que ela tinha feito. Ela ficou tão feliz quando ela pôde compartilhar a experiência dela, conhecendo os museus, indo, né, ao Coliseu, indo a lugares que a gente estuda nos livros. E foi uma dinâmica tão bacana, porque todo mundo se envolveu. Todo mundo começou a fazer pergunta para ela. Ah, mas como é que as pessoas lá veem isso? Ah, como é que é aquilo? Como é que é aquilo outro? Essa maneira que eu fiz, não sei se é inovador ou não é, mas naquele momento, o que eu fiz foi tentar fazer o seguinte: olha, por que não ouvir o que aquela menina, aquele menino tem a dizer? Às vezes ele tem algo a me ensinar que eu não sei. Eu não sou detentor de saber. Ninguém é detentor do saber. Eu sei algo que às vezes ele não sabe, mas ela sabe algo que eu não sei, né? É muito comum, às vezes eu vou em escolas bater papo, e às vezes chega um outro adolescente: nossa, mas você é tão inteligente. Eu falo: não sou não. Sabe por que você acha que eu sou muito inteligente? É porque eu tenho mais de 50 anos. Você tem 15, 16. Então, quando você nasceu, eu já era velho. Eu já tinha estudado um monte de coisa, já tinha lido um monte de coisa, já tinha vivido um monte de coisa. Então eu tenho algo que você ainda vai adquirir. Mas você tem coisas que eu não tenho. Você tem vivências que eu tenho certeza que você vai poder... Eu tenho certeza que você tem vivências, experiências que eu não tenho, que você pode compartilhar comigo e eu vou dizer: caramba! Olha, o João tem 17 anos. O João, às vezes, ele vai conversar, domingo antes do trabalho, a gente estava conversando, e ele falando sobre essa questão, ele falando comigo: pai, aí ele estava falando de uma série que ele já me indicou para ver, mas eu não consegui, não me pegou, que é aquela Pinker não sei o quê. Aqui tem o Shelma, acho que é Shelma. Pinker Blinders, é isso, Pinker Blinders. E ele falando: pai, essa série mostra o poder. Na verdade, todo mundo quer o poder, mas mostra também, o cara lá, ele tem um bom coração, o Shelma, mas ele quer matar o povo que está matando o povo dele, ele está errado. Ele foi fazendo uma análise, eu falei: cara, será que um professor escuta o que ele está falando quando ele tem isso para falar numa aula de história, às vezes, ou numa aula que eles estão discutindo essa questão? Não. Porque muitas vezes vai deixar de lá porque não tem tempo, porque tem um conteúdo para passar que já é aquele conteúdo que tem ali e não dá tempo, né? Pô, mas não vai dar tempo de eu dar meu conteúdo. Tá, mas vamos lembrar também que praticamente 100% do nosso conteúdo está na internet hoje. Caramba, tudo. Será que a gente não perde tempo em sala de aula cobrando dos nossos filhos, dos nossos alunos, um conhecimento que ele tem, que ele consulta na palma da mão a hora que ele quiser? Ô Marcos, eu acho... Por que isso tem que estar dentro da nossa cabeça? Exatamente. Que modelo é esse, né? Hoje, você falou tudo. Não seria mais importante, uma questão, o desenvolvimento da capacidade analítica dele, exatamente, daquilo que ele vai encontrar de conteúdo? Olha, porque obrigá-lo a conhecer, né? Obrigado a gravar. Vamos pegar uma aula de história. Em que data Dom Pedro II fez alguma coisa? Isso está na internet. Isso está na internet. Né? Não só isso, mas uma série de questões.
Sim, sim, sim. Isso eu perguntei pro ChatGPT. Quando o ChatGPT entrou, já tem algum tempo já, bem no início, né? Que para mim foi uma novidade absurda, né? Eu entendo o ChatGPT como um marco na internet, na nossa era digital, como o YouTube foi. Quando o YouTube entrou, a primeira coisa que eu falei assim, isso vai revolucionar o mundo. E hoje estamos nós aqui tendo essa oportunidade porque uma plataforma nos permitiu. Apesar de saber que ela não é minha. Pouca gente tem essa visão também. Mas quando o ChatGPT entrou, eu fiz a pergunta para ele. Você vai substituir a escola? E a resposta politicamente correta, obviamente, foi pré-programado para isso, né? Uma máquina, falando que não. Porque apesar do conhecimento que o sistema pode nos oferecer, o convívio social, ele não substitui. E a escola não é feita só de ensinamento. Foi uma coisa interessante. A escola é feita de convívio social. Exatamente. Você tem ali uma outra vertente. E me parece até que, às vezes, a escola tradicional, que é a escola, né, de uma linha tradicional, ela foca mais nesse conhecimento forçado de algo que já está na internet do que, propriamente dito, as relações sociais. Porque ela tolhe as relações sociais. Sim. Ela não permite a conversa, ela não permite o barulho, ela não permite os grupos, né, nos horários de recreio, passou ali, já dissolve para poder voltar para a aula. Então, ela acaba não privilegiando isso também. Né? Então, ela trabalha, se eu não me engano, hoje, é difícil falar isso, muito duro, porque é um tema sensível, né? Mas me parece que a escola tradicional, ela trabalha contra o desenvolvimento da pessoa, do ser humano. E Marcos, você está falando isso, olha que interessante. Eu tenho uma roda de conversa que eu faço com jovens, o que a escola e a educação nos ajudam a enxergar. Eu falo escola e educação porque são duas coisas diferentes. E quando eu vou fazer essa roda, eu sempre começo perguntando. Quem aqui acha a escola chata? Todo mundo levanta a mão. Mas aí eu faço uma segunda pergunta. E olha como é curioso e contraditório. Mas quem aqui, apesar de achar a escola chata, acha que é um percurso necessário na vida de todo mundo? Todo mundo levanta a mão. Aí eu pergunto, ok, alguém pode me dizer por que é necessário? Aí sempre tem uma resposta assim. Porque a gente conhece pessoas e se torna amigos. Porque a gente conhece, a gente pode namorar, a gente conhece um monte de gente, a gente convive. É super divertido. Aí que eu entro. Então, como fazer com que a escola que vocês consideram chato possa ser um percurso agradável, que possa ser gostoso? Como? Quem faz isso? Aí eu digo para eles, quem faz são vocês. Mas construindo uma escola em que você não vai destruir, você não vai desrespeitar o professor, você vai dialogar. Nem aos próximos né? colegas. E nem aos né? colegas. Você vai dialogar no sentido de, olha, também... diretora, coordenadora, eu tenho uma proposta, pode me ouvir? Mas aí também tem que ter do outro lado uma coordenação, uma direção, professores que estejam dispostos a ouvir o que os jovens têm a dizer, sem aquele estereótipo. Jovem não sabe de nada, jovem é isso, jovem... Porque tem esses estereótipos criados em muitas instituições escolares, de que o jovem só quer se der voz para esses jovens, vira uma bagunça. Não, mas de forma nenhuma. Às vezes, se você der voz, você pode se surpreender muito com o que você vai ter. Muito. Porque, por exemplo, você pode fazer, por exemplo, olha, tem Djamila Ribeiro, tem uma entrevista que ela dá, que ela fala que numa aula dela, de filosofia, ela utilizou racionais para pensar questões filosóficas. Isso é maravilhoso, cara. Maravilhoso você pensar que racionais, né, é riquíssimo, assim. Mas racionais... Cara, racionais, o Sobreviver no Inverno virou um livrinho que é adotado em vestibular lá na USP. Né? E não só isso, né? Tem uma entrevista muito antiga do Racionais, que o cara fala assim com o cara, qual é o legado de vocês? Ele olha e fala assim, nosso legado é isso aí, ó. É o que nós estamos produzindo. Cara, você quer uma música que mais reúne pessoas, que fala de questões sociais, econômicas, questões, né, de cunho, né, social do que o rap? Não tem. É uma coisa fenomenal. E aí você fala, mas não vou usar. Cara, você tem que usar. O Sérgio Vaz, que é o fundador da Cooperife em São Paulo,
Ele conta que certa vez ele foi na casa lá de menores em São Paulo, e aí que ele, nós vamos falar uma poesia. Quem gosta aqui de poesia? Nós não gosta não, tio. Ele disse que ele foi, mandou um verso do Racionais. E que aí os meninos falam, uai, tio, mas isso é poesia? É, então nós gosta. Porque o que é rap? Rhythm and poesy. Né? É poesia e ritmo. Você pega, por exemplo, vamos lá na música, você falou da música, vamos pegar o Bob Dylan. Bob Dylan faz o quê? Bob Dylan ele conta uma história, cara. As músicas do Bob Dylan são 300 páginas, uma música. É uma história. O que é o rap? É uma história. Né? Então, você pega o Bob Dylan, ele ganhou lá o Nobel, né, de literatura, acho que nem foi receber, mas pela obra, e foi até questionado por que tem. Cara, ele produz literatura. Antes de ser música, antes de ser musicado, é uma obra literária. Porque ele escreveu, ele contou uma história, né? E tem uma riqueza muito grande. Né? E isso é na música como um todo. Você está produzindo ali um poema, né? Que é diferente da poesia, né? Porque, por exemplo, tem gente que fala, eu não gosto de poesia. Não, você não gosta de poema. Poesia você encontra na obra de Guimarães Rosa, uma prosa poética. Você encontra em Clarice Lispector uma prosa poética. Você encontra em Luz Cardoso uma prosa poética. Você encontra, né, em várias obras literárias prosa poética. Poema é estrutura. Poesia, né, é algo que é subjetivo. Então você tem poesia numa pintura, você tem poesia numa música, você tem poesia no cotidiano. A poesia é uma coisa subjetiva. O poema é a estrutura. Só que a gente não aprende isso na escola. A gente não aprende isso de forma correta. Não aprende. Eu lembro que quando eu trabalhava na Livraria Páginas, estava tendo um lançamento de um livro de poesia. A menina falou, mas eu não gosto de poesia. Eu falei, você não gosta de poema ou de poesia? Ela, qual a diferença? Eu falei, vamos lá, você lê Minha Couta? Ela, adoro. Minha Couta é uma prosa poética. Ali tem poesia. Hã? Poema é uma estrutura. A estrutura é poema. Você tem poemas que não tem poesia. Tem poema que não tem poesia nenhuma. E tem poemas que tem poesia. Você tem obras literárias que são prosa, que é uma prosa poética. Né? Eu tenho um amigo que é poeta, que hoje está morando em São Paulo, que é o Vilmar Silva, de Jamildes Stor. Hoje ele é de Jamildes Stor, que ele fala que é a proesia. Né? Proesia.